Neemias 13, versículos do 1 ao 9, diz assim a palavra de Deus. Os estrangeiros separados de Israel. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos, dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e com o incenso. Até aqui. Uma das funções da palavra de Deus é também nos trazer à memória aquilo que porventura nós já aprendemos, mas esquecemos. Nós temos que, de tempos em tempos, repassar e rever matérias que já foram aprendidas, porém já foram esquecidas. Os irmãos vão lembrar que nós já fizemos a exposição de Neemias, já passei por essa passagem, Neemias capítulo 13, no entanto, volto a ela aqui nesta manhã para relembrar algumas questões que já foram tratadas e, no entanto, para, quem sabe, apresentar outras novas, aqueles que, porventura, ainda não chegaram a algumas conclusões. Vejam, nós estamos a findar um ano, nós vamos reiniciar um novo ciclo, vamos reiniciar um novo ano, e desde já nós oramos para que 2023 seja um ano muito abençoado para a nossa igreja. E com isso eu quero dizer que todos nós aqui desejamos uma igreja saudável, como orei agora há pouco. Todos nós desejamos uma igreja saudável. E eu creio que para que possamos vislumbrar um 2023 com a igreja mais saudável, nós precisamos tratar e abordar alguns assuntos com propósito justamente de prevenir doenças, de prevenir enfermidades, de prevenir conflitos que poderiam ter sido prevenidos em 2022. Nós acompanhamos aqui ao longo da liturgia que o Senhor zela pela sua igreja. A igreja, ela é distinta do mundo. Há algumas marcas peculiares que fazem com que a igreja se distingua do mundo. Dentre elas, por exemplo, a santidade. A igreja é uma reunião de pecadores, mas pecadores lutando contra o pecado. A igreja, portanto, ela é descrita na Bíblia como santa. Santa no sentido de lavada e remida pelo sangue de Jesus, justificada, mas santa também no sentido de buscar frequentemente, constantemente, a sua santificação. Crentes que lutam contra o seu pecado. Tendo dito isso, é importante que nós reconheçamos que se a igreja perde esta marca, se a igreja deixa de ser santa, a igreja iguala-se ao mundo. Não há quaisquer diferenças entre igreja e mundo, se nós não formos uma reunião de homens e mulheres justificados pelo sangue de Cristo, mas que lutam constantemente contra o pecado. Por essa razão, nós sabemos que Deus zela pela santidade da sua igreja. Lemos ali em Atos capítulo 5 o que ele fez com Ananias e com Safira.
E zelando pela santidade da igreja, Deus impõe também sobre a sua própria igreja o dever de zelar pela sua própria santidade. Então, nós iremos ter que lidar com o pecado em nossa igreja, e iremos ter que corrigir pecados. Iremos ter que zelar pela nossa própria santidade. E nós iremos entender que essa matéria não é uma matéria tão simples assim, conquanto possa parecer aqui, ao simplesmente anunciá-la no sermão público a esta igreja. Na prática, lidar com pecados não é uma questão tão simples assim. Então, o que eu quero mostrar aqui nesta manhã, já repito com o propósito de que sejamos igreja saudável, de que devemos prevenir futuros problemas em 2023, é a premissa primeira de que nós temos o dever de zelar pela santidade do povo de Deus. Não é tão simples, mas precisamos fazê-lo. Você é responsável por isto. Eu sou responsável por isto. As lideranças, ou a liderança da igreja, também é responsável por isto. Agora, como? Como nós podemos e como nós devemos zelar pela nossa santidade? Eu quero, à luz desta passagem aqui, trazer duas verdades bíblicas que nós devemos tomar justamente para que corrijamos a nossa forma de pensar com respeito a este assunto. Como nós devemos prosseguir zelando pela santidade da igreja presbiteriana em Cajazeiras? Em primeiro lugar, eu creio que nós devemos fazê-lo corrigindo o que deve ser corrigido e como deve ser corrigido. Então, de início já fica claro que não há como nós zelarmos por santidade se não houver atitude. A santidade pressupõe atividade, não passividade. Não há como haver o zelo pela santidade se formos passivos. Então, ele pode parecer um tanto quanto óbvio, mas em nossa responsabilidade por zelar pela nossa santidade, nós teremos que agir ativamente. Como, em primeiro lugar, corrigindo o que deve ser corrigido e como deve ser corrigido. Com isso, de início, eu já deixo claro que, além de corrigirmos o que deve ser corrigido, nós devemos corrigir o que deve ser corrigido, como deve ser corrigido. Ou seja, isso pressupõe que existem formas diferentes pelas quais pecados e erros devem ser corrigidos. Eu trouxe essa passagem aqui porque é uma passagem que temos aqui Neemias corrigindo o povo de Deus, por mais uma vez. E é curioso porque Neemias não apenas faz o que eu acabei de falar para vocês, ele não apenas corrige o que deve ser corrigido, mas ele corrige o que deve ser corrigido, como deve ser corrigido. Nós lemos aqui que ele volta para Jerusalém após um período fora. Até o capítulo 10, ele estava em Jerusalém. Ele passou 12 anos em Jerusalém. E ele foi para lá movido pelo Espírito Santo, nós cremos nisto. E ele foi para lá com o coração compungido, apertado, porque após 100 anos do cativeiro, Jerusalém estava destroçada, muros abaixo. E ele recebe de Deus esta comissão, vai para Jerusalém, reconstrói os muros, ou seja, ele reforma Jerusalém em 52 dias, obviamente, sob a atuação poderosa do Espírito Santo, mas muito mais importante do que reconstruir muros, o que é que Neemias faz? Neemias restaura a aliança do povo com o seu Deus. Neemias é tido como o grande reformador de Israel. Então, o que você vai encontrar no livro de Neemias não é mera obra de pedreiro. O que você vai encontrar em Neemias é um homem que não apenas reconstrói muros, mas reconstrói a aliança que havia se perdido entre a nação e o Deus de Israel. Então, muitas reformas, outras tantas, espirituais, são aplicadas ali em Jerusalém. Nós acompanhamos isto. E ao final do capítulo 10, inclusive vocês vão lembrar que no capítulo 8, Esdras leu a lei para o povo se arrependeu, o povo desfez tudo de errado, desfez casamentos errados, o povo voltou a devolver os seus dízimos, isso no capítulo 9, 10. Depois de se corrigirem em tudo que haviam corrompido ao longo do tempo, Neemias ele precisa ausentar-se de Jerusalém, volta a Suzã, capital da Pérsia. Mas quando retorna para Jerusalém, está tudo errado de novo.
E mais, ele chega em Jerusalém e ele descobre ali no templo algo muito esquisito. Tobias estava dentro do templo, num quarto, numa câmara construída, preparada ali somente para ele. E nós vamos ver aqui o texto que Neemias toma conhecimento disso. Versículo 7. Então, soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isto muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Neemias chega em Jerusalém, ele constata este quadro, Tobias ali, e a atitude que Neemias faz qual é? Ele não age de forma passiva. Neemias é um líder. Neemias ele toma uma atitude que ninguém tomou. Ele faz o que ninguém fez. Ele corrige aquela situação. Então vejam vocês que Neemias corrige o que deve ser corrigido e mais, ele corrige como deve ser corrigido. E a forma como ele corrige aqui é de forma muito drástica, nesse momento, nessa circunstância, porque era isso que aquele momento, era isso que aquela circunstância exigia. Vejam vocês, por exemplo, que Neemias, ele não chama ninguém para conversar com Tobias ou algo do tipo. A decisão ali é dele, e é drástica. Não há sequer o chamado por um caminhão de mudança. Vamos fazer a mudança aqui de Tobias. Não, ele pega os móveis de Tobias e lança fora da câmara. Uma medida drástica. O que nos mostra aqui de início, como eu tenho afirmado aqui, que à luz da palavra de Deus, não existe uma forma única pela qual pecados devem ser corrigidos. Há casos e casos. E quando eu falo aqui do púlpito dessa igreja, como pastor dessa igreja, eu faço, como foi dito aqui na introdução, com o propósito de preparar a igreja, justamente para que previnamos problemas futuros. Para que temos aqui uma igreja saudável. E que assimilou o que a Bíblia ensina e não o que a cultura tem ensinado. Porque há uma mentira que é muito fruto realmente da pressão cultural à nossa volta, de que porque somos crentes, nós não podemos e não devemos jamais perder a paciência. E o que tem acontecido no fim das contas é que há situações em que a impaciência é a coisa certa. E o que eu tenho visto é que, frequentemente, por conta dessa pressão cultural, a impaciência correta e devida dos servos de Deus tem sido demonizada. E a palavra, então, nesta manhã aqui é a seguinte: não demonize e não torne pecado a impaciência necessária, bendita, de um grande servo de Deus, como foi com Neemias. A pressão cultural à nossa volta vai dizer uma série de bobagens acerca de correções. Vejam, quando nós estamos, por exemplo, no tribunal, nós temos ali casos a serem julgados, e um juiz, ele vai tomar em consideração agravantes e atenuantes. Os casos não são julgados da mesma forma. Há agravantes e há atenuantes. Da mesma forma, quando nós estamos aqui a julgar questões e a corrigir erros, nós devemos considerar agravantes e atenuantes. E, aliás, esta é a regra de ouro no que diz respeito à correção, porque é isso que nós encontramos na palavra de Deus. Há situações em que o erro é cometido, mas aquele erro cometido foi cometido debaixo de uma série de atenuantes. Por exemplo, a pessoa não sabia que estava fazendo errado. Ou quem está cometendo aquele pecado é um jovem, é um adolescente, não tem maturidade, é novo na fé. Vejam, é o primeiro erro que foi cometido, é réu primário. Tudo isso nos leva a tratar aquele erro e aquele pecado de dada forma, em dada medida. E aí, obviamente, voltando para a palavra de Deus, a Bíblia nos ensina que em casos assim, nós devemos ter toda a brandura, toda a paciência, com toda a certeza. Nós vamos corrigir ali o réu primário, o réu confesso, o réu arrependido,
com toda a brandura. Por quê? Porque nós também somos pecadores, é óbvio. Mas há situações em que o erro é cometido debaixo de agravantes. E o que explica a postura de Neemias aqui é porque Neemias está lidando aqui com muitos agravantes. Entendam isso no nome de Jesus. Entendam isso no nome de Jesus. Quais agravantes nós poderíamos considerar aqui? Vejam, a questão se torna muito mais grave quando já não é mais réu primário, quando já temos aqui uma reincidência. Neemias volta de Jerusalém, os pecados são repetidos. É grave quando envolve liderança, gente madura, ou teoricamente madura, gente que está na igreja há muito tempo. Não é menino, não é menina. É Tobias, é Sanbalat, é Eliasibe. É agravante quando você considera, inclusive, que parece aqui não haver o mínimo fruto de arrependimento. Você não vai encontrar aqui Tobias pedindo perdão. Você não vai encontrar aqui Eliasibe pedindo perdão. Não há arrependimento. Há impenitência, há um coração duro. Então, tudo isso aqui torna a situação cheia de agravantes, que faz com que Neemias não tenha outra opção. Neemias não vai sentar aqui com ele para conversar. Neemias aqui diz a palavra de Deus, isso aqui, versículo 8, isso muito me indignou. Veja que aqui o advérbio muito. Isso muito me indignou. Você pode imaginar aqui que Neemias ele ficou furioso. E aliás, isso aqui nos lembra o episódio em que o próprio Cristo também entrou no templo limpando tudo. E não pensem vocês que não foi debaixo de muita fúria, porque foi. Quando você tem o seu trato com o seu filho, você vai perceber que você vai falar uma vez com o seu filho, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Quando chegar na 5ª vez, você já vai elevar o seu tom para falar com o seu filho. E se houver teimosia, então? E aí ninguém pode demonizar, ninguém deve demonizar a impaciência de um pai ou de uma mãe no trato com o seu filho. Porque a regra é a mesma. A regra é a mesma. Então, vejam vocês que o meu propósito aqui, qual é? É cuidar da nossa igreja. Aqui temos uma igreja saudável. E isso vai passar justamente por nós limparmos a nossa mente contra todo o pensamento cultural que está errado. Nós, por exemplo, fizemos a leitura aqui de outras passagens. A cultura vai dizer o seguinte, olha, toda vida corrija em particular e elogie em público. Já falei com isso com vocês aqui. Mas a Bíblia já vai nos ensinar outras verdades. Pecados públicos são corrigidos publicamente. Pecados privados são corrigidos privativamente. Você pensa, por exemplo, no apóstolo João. João que foi descrito, inclusive, como apóstolo do amor, porque ele fala muito sobre o amor. Você lê a sua 3ª epístola, a 3ª João, João fala de um tal de Diótrefes. E João fala, olha, tem esse cara aí, que está agindo assim, assim, assim. E quando eu estiver aí, eu vou expor o que ele está fazendo. E, curiosamente, João coloca essa questão onde? João aborda o assunto de Diótrefes onde? Senão numa epístola pública. Por quê? Porque era uma questão pública. Hoje, talvez, se João o fizesse publicamente, ele fosse repreendido. Ah, apóstolo, mas o senhor está corrigindo Diótrefes aqui numa carta sendo lida para a igreja toda, no grupo do WhatsApp. Aquilo que é público, meus queridos, será tratado publicamente. Aquilo que, por exemplo, você ensina, ou você fala, ou você faz ali, num grupo que é público, você vai ser corrigido. Por quê? Porque o propósito, inclusive, é corrigir os demais que acompanharam o grupo também. Questão lógica e óbvia, mas vejam vocês como isso tem gerado problemas entre nós. E o nosso propósito aqui qual é? Repito, é que temos uma igreja saudável, dirigida pelo que diz a própria palavra de Deus. Eu poderia entrar aqui nas questões pelas quais Tobias não deveria estar ali, nós sabemos.
Ele era estrangeiro, amonita, nós lemos os versículos 1 a 3. Mas o que foi que levou o que foi que levou Eliasibe a permitir com que um amonita estivesse dentro do templo, que era um absurdo? E nós vamos ver aqui, ao longo do contexto, que havia um grau de parentesco entre eles. Eliasibe, se você for ao versículo 1 do capítulo 3, não precisa ler não, mas lá está escrito claramente que Eliasibe era sumo sacerdote. Ele era o responsável pelo templo. E ele se aparentou com Tobias, e Tobias era de uma outra nação. E, aliás, se você fizer as leituras dos capítulos anteriores, você vai ver que Tobias, ele compunha um triunvirato do diabo. Tobias, Sanbalat e Gerson, o arábio. 3 opositores, 3 homens que perseguiram a liderança de Neemias. A questão ficou tão feia que, quando você vai mais para frente, Neemias ensina, ou exorta ao povo, a que reconstrua um muro com uma colher de pedreiro numa mão e uma espada na outra. Por quê? Porque Tobias, esse mesmo aqui, passou a ameaçar. Passou a zombar, inclusive, do próprio Neemias, e não apenas isto. Dirá os capítulos também que ele trocava cartas com os próprios judeus. Ou seja, este homem aqui, ele era bem querido ali no meio do povo de Deus. Mas vejam, queridos, qual é a lição que nós temos que ter aqui? Se queremos uma igreja saudável, vocês têm que convir comigo que é muito mais importante nós honrarmos a Deus do que a homens. Pode ser parente, pode ser o que for. Pode gozar de entre nós aqui de muito prestígio, de muito respeito. Às vezes nós ficamos cheios de dedos para tratar de questões com algumas pessoas. E veja que Neemias não tem esse problema. Então, qual é o nosso ponto aqui? Nós devemos tratar pecado como deve ser tratado, custe o que custar, inclusive entendendo que importa primeiro honrar a Deus e obedecer a Deus do que a homens. Essa é a primeira verdade bíblica que eu encontro aqui nessa passagem, para que tenhamos uma igreja saudável desse ponto de vista. Corrigir o que deve ser corrigido, como deve ser corrigido. Isso implica dizer também para a minha igreja e para as minhas ovelhas, que eu tenho o dever e a responsabilidade de corrigir vocês. E eu tenho o dever de ter paciência com vocês. Eu tenho o dever de corrigi-los com toda a brandura. Mas é importante que minha igreja saiba também que em situações em que já não há mais o quebrantamento, a confissão de pecados, o arrependimento, quando já há teimosia, é meu dever brigar com vocês. E nesse sentido é importante que vocês permitam com que o pastor de vocês briguem com vocês em paz. E que vocês não façam, não batam o pé, não façam malcriação. Pais brigam com seus filhos. Se você fizer a leitura de Gálatas capítulo 4, nós lemos aqui 1 aos Coríntios capítulo 4, quando Paulo pergunta: vocês querem que eu apareça entre vocês aí com vara ou com amor? Porque às vezes o pai tem que usar vara mesmo. Quando você lê Gálatas capítulo 4, versículos, não me lembro aqui quais são os versículos precisamente, mas Paulo dirá quando escreve a eles, que ele espera, em sua próxima visita àquela igreja, poder abordá-los com todo o amor, porque, caso necessário, ele irá falar com eles, elevando-lhes, inclusive, o tom de voz. O que isso quer dizer é que, eventualmente, assim como pais fazem com filhos, pastores vão brigar também, inclusive elevando o tom de voz. E você deve, inclusive, nessas circunstâncias, reconhecer a bênção de Deus sobre a sua vida. Você terá 2 opções. Você terá a opção de não aceitar a correção, de reclamar, de contestar, de ameaçar sair da igreja.
Você vai ter a opção, inclusive, de ligar para quem você quiser ligar para reclamar. Mas eu quero deixar claro aqui para esta igreja, que está comigo desde os seus primórdios, que não vai mudar. Goste você, não goste você. Eu continuarei corrigi-lo como acho que você deve ser corrigido. Se você tiver, nesse instante, a iluminação do Espírito Santo de Deus, você vai entender o que eu quero dizer. E você vai louvar ao Senhor por isto. Agora, se não houver a compreensão, isso trará tristeza ao meu coração. E o que nos remete a Hebreus capítulo 13, versículo 17, obedecer aos vossos guias, para que façam isso com prazer e não com tristeza. Porque, infelizmente, o trabalho pastoral frequentemente torna-se um peso e produz muita tristeza, justamente por ter que lidar com esse tipo de coisa. Se você vai aqui mais à frente, no capítulo 13 ainda, passe uma página, por favor, versículo 23. Diz assim: vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Veja, uma postura drástica de Neemias aqui. Neemias parte para cima. E aqueles homens ali, mulheres, deveriam louvar ao Senhor pela vida de Neemias, porque o que Neemias queria ali é que as suas famílias fossem famílias santas e benditas, em aliança com o próprio Deus. O absurdo estava acontecendo ali pela segunda vez. Pais dando seus filhos e filhas para casarem com pessoas de outros povos. Absurdo. E graças a essa intervenção aqui de Neemias tão drástica, famílias foram restauradas em sua comunhão com o próprio Deus. Mas eventualmente falta a devida visão ao fato de que essas medidas são abençoadoras. Mas hoje nós vivemos na era do politicamente correto. Aqui no Ocidente, então, eu estava acompanhando a Copa do Mundo, eu achei uma coisa interessante. A Copa do Mundo tem esse ponto de nos mostrar também as culturas, né? No Ocidente, por exemplo, nós temos uma cultura muito diferente da cultura oriental. E eu vi um jogo do Japão e me chamou a atenção que é muito comum no jogo de futebol os jogadores contestarem a decisão de um juiz e reclamar com o juiz. E houve um lance lá contra o Japão e o jogador japonês protestou, foi em direção ao juiz para reclamar com o juiz e estava bravo. Eu achei interessante porque o juiz olhou para o japonês baixou a cabeça. O juiz olhou para o japonês baixou a cabeça e foi embora. Porque nós sabemos que lá no Japão há um respeito muito grande às autoridades. Uma questão cultural mesmo. Agora você vê os jogos dos times sul-americanos, Uruguai, Argentina, é uma catimba só, é uma reclamação, é um desrespeito. É uma questão muito cultural também. Bom seria, né, se nós vivêssemos naquele tempo que o pai olhava para o filho e o filho baixava a cabeça. Hoje em dia nós sabemos que não é mais assim. Mas vejam vocês que a Bíblia nos fala acerca dessas coisas. Segunda e última forma como nós devemos cuidar da santidade da igreja. Nós devemos obedecer ao Senhor, queridos, por amor a Deus e não por medo dos homens. Tudo isso aqui que eu estou ensinando para a igreja, eu ensino com o propósito de que a igreja aprenda, assimile e pratique isso, não porque o pastor falou, porque vocês estão com medo do pastor ou de quem quer que seja, mas que isso seja assimilado e praticado, porque vocês entendem que é a palavra de Deus. E assim, vocês irão viver e zelar pela santidade da igreja, mesmo na ausência do pastor. Porque o que me chama a atenção aqui em Neemias é que estava tudo muito bem, até que Neemias precisou viajar.
Enquanto Neemias estava ali em Jerusalém, as coisas estavam caminhando bem. Neemias precisou se ausentar, pronto, as coisas começaram a desandar. Quando você lê, por exemplo, versículo 6, mas quando isto aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então vejam vocês como uma coisa desanda realmente quando Neemias não está lá. Ele precisou voltar para Suzã, nós não sabemos porquê, nem por quanto tempo ele ficou lá em Suzã. Mas o que fica claro aqui é que isso foi um fator muito importante nessa virada do que estava acontecendo. Porque quando ele se ausentou, até enquanto ele estava lá, na verdade, Jerusalém vivia um avivamento. Eu, como pastor, me preocupo de preparar a igreja, porque pastores vêm e vão. Pastores vêm e vão. Estou aqui pela graça de Deus, mas no dia que Deus quiser me mandar para outro lugar, vai me mandar. Agora virá o mês de janeiro, férias pastorais também. Claro que é um período muito curto, né? Um mês. Eu creio que um mês ninguém aqui vai... Mas o ponto é, a igreja precisa amadurecer a tal ponto de não precisar viver as práticas bíblicas somente na presença do pastor. Pastor ausente da igreja, será que os pecados serão tratados? Se porventura vier outro pastor, que é um pastor muito mais tranquilo, vou usar essa palavra, tranquilo, brando, que no fim das contas, infelizmente faça vistas grossas a pecados, não trate pecados. E aí, como é que a nossa igreja vai reagir? E o nosso conselho? Será que iremos nos deteriorar? A gente tem que pensar nisso. Como foi dito no início, o meu propósito aqui realmente é que nós sejamos uma igreja saudável. E a igreja saudável passa por tratarmos os erros e pecados também. Então, que Deus nos ajude, meus amados, a que nós possamos crescer, amadurecer, possamos inclusive ajudar o pastor nesse sentido, a que ele possa inclusive exercer seu ministério com mais alegria e com menos tristeza também. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos ajude.